uma menina que nasceu na cidade de Esplanada, interior da Bahia, uma família grande de 4 meninas, um menino. Nasci, claro, né, no meio do futebol, basicamente, porque meu pai era jogador de futebol, jogava sempre aquelas peladas no final de semana, e o sonho dele era que meu irmão se tornasse jogador profissional, mas infelizmente meu irmão não quis seguir a carreira de jogador. E eu, como sempre, fui curiosa, aquela menina rebelde que nunca aceitei não como resposta, nunca aceitei o fato de falar assim, a menina tem que brincar de boneca, menino tem que brincar de carrinho, essas coisas, né? Então, vendo meu pai e meu irmão uma vez jogando no quintal de casa, eu resolvi participar também da brincadeira, mas, né, infelizmente, recebi aquele não. Mas eu não fiquei satisfeita por causa disso. Eu queria entender o porquê que eu não podia também jogar futebol com eles. E eles, né, a resposta que meu pai me deu é que a menina tem que brincar de boneca. Falei, então tá. Já que é isso que eu tenho que fazer, então a solução que eu encontrei foi arrancar a cabeça das minhas bonecas, e foi assim que tudo começou para mim. Imagina então como é que foi para minha mãe, principalmente, né? Falava, nossa, algo está errado aqui. Como é que ela, de repente, do nada, assim, começou a arrancar as cabeças das bonecas? E foi o início para mim. Claro que não foi fácil, porque morando em uma cidade pequena, não tinha muitas meninas naquela época praticando futebol, e tinha também uma lei que proibia meninas de praticarem principalmente o futebol. Mas eu ignorei completamente. Eu sempre falava assim, quem é que vai vir aqui no interior da Bahia, de repente, prestar atenção no fato de estar uma menina jogando futebol? Então, eu ignorei completamente. Ignorei o fato da população, principalmente, como é uma cidade pequena. Então, todo mundo conhecia todo mundo, era reclamação todo final, no final do dia, que estava lá Cici brincando com os meninos, que foi até um fato curioso, porque eu sempre fui aceita muito bem pelos meninos. Então, no final da tarde, depois da escola, estava lá Cici, nos pés, né, não tinha esse negócio de usar chuteira, calçado, era descalça, chegava em casa depois com os dedos tudo arrebentados e sangrando, mas nunca desisti disso, entendeu? E eu comecei já naquela idade, 7 anos, já pensando, eu quero de repente me tornar uma jogadora profissional, quero jogar um dia pela seleção brasileira, mas claro que tinha sempre aquela resistência, principalmente no início da minha família, porque minha mãe sempre falava assim, é melhor você pensar em outra coisa, porque o futebol não vai vingar, ainda mais o futebol feminino. Mas eu falei para ela assim, não, um dia a senhora ainda vai me ver jogando pela seleção, a senhora vai me ver na televisão, pode escrever o que eu estou falando aqui. E então, já aos 11 anos, a gente se mudou da cidade de Esplanada, foi para uma cidade, Campo Formoso, no sertão da Bahia, e foi ali que a minha vida mudou completamente. Então, eu vi outras meninas jogando futebol, a gente fez uma equipe que disputou alguns jogos, né, na região ali, no sertão da Bahia, mas era tudo por brincadeira mesmo. Até que, aos 14, já jogando numa equipe mais, assim, vamos dizer, uma equipe organizada, que era o Grêmio da cidade do Senhor do Bonfim, a gente fez a preliminar do Flamengo, que era o Flamengo de Feira de Santana. O Flamengo veio disputar um jogo na cidade de Senhor do Bonfim e trouxe também a equipe feminina. E logo depois da partida, o dono do time gostou
né? Ele falou assim, olha, você tem futuro mesmo. Então, ele me convidou para fazer parte do Flamengo. E aí eu falei, agora, como é que eu vou fazer isso? Imagina, sair de Campo Formoso para ir para a Feira de Santana. Então, ele foi até a minha casa falar com meus pais. A minha mãe falou, de jeito nenhum, que você vai sair de casa aos 14 para ir para a Feira de Santana. Falou, não. E você imagina. Eu falei, não, eu vou de qualquer maneira. Eu fui no meu quarto, me lembro como se fosse hoje, peguei uma coberta, coloquei minhas roupas, fiz uma trouxa, né, de roupa. E a minha irmã mais velha, a Liginha, falou assim, você tá maluca? Eu falei, eu vou. Eu não tenho essa de dizer não, eu vou sim. Eu saí de casa aos 14 para ir para a Feira de Santana, mas com a promessa de continuar meus estudos. Eu fui para o Flamengo, fui morar tipo, numa casa com 10 outras meninas. E foi ali que, vamos dizer assim, que tudo começou para mim. Eu não vou dizer profissionalmente, porque a gente não ganhava nada, mas foi vamos dizer, aquele grupo que virou a minha segunda família. Eu era mais nova, fiquei no Flamengo por 3 anos. Depois do Flamengo, aí eu fui para Salvador, jogar em Salvador. E aí eu comecei a minha segunda paixão, que foi o futebol de salão. Eu me dedicava ao futebol de campo e ao futebol de salão ao mesmo tempo. E já morando em Salvador, jogando pelo Bahia, eu fui convidada pela primeira vez para fazer parte da seleção. Foi aquela primeira seleção que foi formada e a base era do Radar. A seleção foi disputar o primeiro Mundial em 98. Em 98 não, em 88, aquela primeira seleção que representou o Brasil no primeiro Mundial, que não foi o Mundial oficial, o primeiro Mundial experimental da FIFA. E foi assim, para mim, meu Deus, quando eu recebi a convocação, eu fiquei sem entender, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido, né? Então, eu fui para o Rio de Janeiro, já com 17 anos, fui fazer parte daquele grupo. Tive que sair do Brasil, viajar pela primeira vez, disputar um mundial, e tem uma história muito interessante com relação a isso, porque como eu era de menor, para sair do país eu tinha que ter uma autorização dos meus pais. Então, como meu pai viajava muito, minha mãe, né, eu tive que pedir para minha mãe falsificar a assinatura do meu pai para que eu pudesse sair do país. Então a gente foi para a China, assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque, meu Deus, para mim era aquele sonho de criança se tornando realidade, né? Disputar mundial, vestir a camisa amarelinha, fazer meu primeiro gol contra a Noruega. E para mim, quando eu retornei para o Brasil, já foi assim, uma outra chance de continuar fazendo o que eu escolhi, né? Que foi, de repente, me tornar uma jogadora profissional. Então, eu voltei para a Bahia e logo em seguida recebi o convite para ir para São Paulo. Fui para São Paulo, joguei em várias equipes no São Paulo e joguei no Corinthians, e foi lá que foi, né, a minha carreira profissional começou ali, basicamente jogando no Corinthians. E logo em seguida, né, depois de estar jogando no Corinthians, jogando em várias equipes, jogando futebol de salão por várias equipes, aí veio a segunda convocação, que foi para o primeiro Mundial, que era o Mundial oficial, em 91. E eu cheguei aí para Granja Comari, mas acabei me machucando e fiquei fora do primeiro Mundial oficial, que foi já em São Paulo. Eu procurei, né, de repente, mesmo torcendo pela seleção, me foquei na minha recuperação e fiquei esperando pelo momento e, de repente, disputar, né, meu primeiro Mundial, que aconteceu já em 95.
quando eu fui convocada novamente. Eu fui disputar o primeiro Mundial que aconteceu na Suécia. E ali sim, nossa, foi um momento assim, emocionante para mim, porque de repente ver aquele sonho também de criança novamente se tornar realidade é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? E foi aquela geração que de repente começou tudo. Foi aquela seleção que plantou aquela sementinha. Então, aquele grupo que foi importante para mim, foi importante na minha carreira, não só na minha carreira profissional, mas também como pessoa. Então, a gente, né, não foi muito bem no Mundial, mas conseguimos, através daquele Mundial, conseguimos também a classificação para as Olimpíadas. Aí vem aquele outro sonho se tornando realidade, né? Porque qualquer atleta, de repente, sonha em disputar uma Olimpíada, mas aquela foi uma Olimpíada para mim, foi algo inexplicável também. Você sonha em disputar um Mundial, mas também uma Olimpíada é diferente, porque você, de repente, tem acesso a outros atletas olímpicos e o ambiente é diferente também. Mas eu fui, sei lá, você vai com aquela sensação do que é que você, de repente, o que vai acontecer, você não tem noção, né, do que vai encontrar pela frente. Bom, depois das Olimpíadas, a gente volta para o Brasil. Mágico para mim também, mais importante, que aconteceu naquele período de 97, 98, no qual a gente pôde disputar campeonatos em São Paulo, jogando por equipes grandes, né? O São Paulo foi aquela equipe que ganhou vários títulos, que era a base da seleção brasileira. Então, no São Paulo, aquele grupo que, de repente, veio também ser a base da seleção que disputou o Mundial de 99, que foi o Mundial pelo qual eu fiquei, acho que, conhecida mundialmente. Foi um Mundial que carimbou também, né, que fez com que aquela minha geração tivesse um pouco de respeito, que foi uma geração que brigou, a geração que conquistou um lugar inédito também. Em 99 a gente foi em terceiro lugar, mas aquele Mundial foi um Mundial realmente especial para mim. Eu fui eleita a segunda melhor jogadora do mundo, fiz 7 gols, e foi por causa daquele Mundial que eu acho que o futebol feminino se tornou o que é hoje. As americanas fizeram um trabalho excepcional. Eu nunca tinha jogado, com um estádio com tanta gente. Realmente foi um momento mágico para a gente, né? Foi ali que eu me tornei, acho que, uma jogadora popular, coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer na minha carreira. E logo depois do Mundial, eu tive a oportunidade, a felicidade, logo depois também, de poder ser convocada novamente para a seleção para disputar agora a minha segunda Olimpíada. Já uma jogadora mais madura, mas uma jogadora também que brigou pelo futebol feminino, mas também criou, né, uma certa, vamos dizer assim, foram vários conflitos, e foi naquela época que eu achei que estava na hora de brigar pelos meus direitos também, pelos direitos, né, melhores do futebol feminino. E, infelizmente, logo depois das Olimpíadas, por ter brigado, por ter questionado algumas decisões da nossa confederação, infelizmente, eu paguei um preço alto. E logo depois da participação da seleção nas Olimpíadas, eles acharam que eu não tinha, né, mais lugar na seleção.
foi um momento muito mais difícil para mim, porque eu achei que eu ainda tinha, né, apesar da minha idade, já com 32 para 33 anos, eu achei que eu ainda tinha condições de disputar mais um Mundial. E acho que foi o momento mais triste na minha carreira, porque eu não pude fechar o meu ciclo com a seleção da maneira que eu queria. Então, logo depois disso, do Mundial, eu fui convidada para disputar, para vir para os Estados Unidos. E aí foi realmente um momento mais difícil, mas também mais feliz da minha carreira. Difícil no sentido de ter que sair do país, deixar minha família, meus amigos, para vir para um país de uma cultura diferente, né, não falava o inglês, mas eu aceitei o desafio de sair do Brasil, vir para os Estados Unidos, disputar a primeira liga profissional, jogando com as maiores jogadoras de futebol mundial. Eu vim para a Califórnia, jogar no San Jose Cyber Rays. Na equipe já tinha Brand Chastain, que foi aquela jogadora que ficou famosa por ter feito o gol que deu o Mundial em 99. Então, vim juntamente com a Kátia e fiquei no San José por 3 anos, e logo depois da minha terceira temporada, a liga acabou. Então, eu tinha que decidir se voltaria para o Brasil ou se, de repente, continuava aqui nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil, mas fiquei por pouco tempo, 3 meses no Brasil, até que fui chamada para retornar, mas para jogar agora numa liga semi-profissional. Então, aceitei o desafio novamente, vim para os Estados Unidos, e aí já fui pensando no meu futuro. E nessa minha transição de não jogar mais profissionalmente, aí começou já a minha carreira como treinadora. Eu comecei já a me dedicar, a de repente me focar na minha carreira como treinadora e, claro, estudando, porque aqui não é assim, você termina de jogar e se tornar a treinadora do dia, né, da noite para o dia. Então, recebi uma proposta para treinar uma equipe aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de Concord, no estado da Califórnia. E é o que eu tenho feito hoje. Hoje eu trabalho nas categorias, com as categorias de base, e treino meninas que nasceram em 2008 e 2009. Mas essa transição não foi muito fácil, porque eu achava que ainda tinha, né, algo para oferecer, mas infelizmente não foi da maneira que eu queria. Mas hoje estou muito feliz aqui, é um trabalho intenso, mas é um trabalho já me dedicado para o esporte, que é o esporte que me deu tudo, me fez quem eu sou hoje. É um trabalho que vem com muita dedicação, muita determinação, mas também, né, eu procuro passar para as meninas tudo que eu aprendi quando eu estava no Brasil. Então, é um trabalho que não é americanizado, é um trabalho que vem ainda com aquele jeito brasileiro, é um trabalho que eu me dedico muito, que vem com muita, sabe, a dedicação que eu sempre falo aqui para elas. Então, estou muito feliz, muito agradecida por esse país, por ter aberto, né, por ter me dado a oportunidade de ter ficado aqui e por estar construindo aqui minha história também, que hoje é uma história como treinadora. Bom, como termina a minha história? Bom, o que eu tento passar para as meninas hoje aqui é assim, eu falo para elas, não deixe o seu dia acabar sem conquistar algo, não aceite um não como resposta. Não deixe que as pessoas falem assim, você não pode fazer isso, você pode sim fazer o que você quiser. Então eu procuro passar isso para elas, e elas serem o que elas têm que ser, entendeu? Eu sofri muita injustiças que eu sofri no decorrer da minha carreira, por eu ser careca,
por falarem que eu não era bonita o suficiente, que eu não era intelectual, coisas que eu tive que passar por cima. Mas se tem uma palavra que me define é perseverança. Então, hoje, o que eu sou, é claro que eu agradeço muito à família, porque eu tive, independente de eles terem sido contra no início, se não fosse por eles, eu acho que eu não teria chegado ao que eu cheguei. E as minhas companheiras também foram muitas, as pessoas que me ajudaram no decorrer da carreira, os treinadores, pessoas que acreditaram em mim. Mas eu acho que se não tivesse sido por mim também, eu não sei não, meu. Porque eu acho que eu sofri muito, mas graças a Deus conquistei as coisas com muito trabalho, com muita dedicação. E eu acho que se tivesse que fazer tudo novamente, faria, sem dúvida nenhuma. É aquele friozinho, nervoso, sabe aquele nervosismo que você sentia, mas também eu não via a hora de entrar no campo. E aqueles momentos que você também, será que vai dar certo? Mas quando eu entrava no campo, nossa, era o momento mais feliz da minha vida, para te falar a verdade. Então, até hoje, eu sempre falo que a bola sempre foi minha melhor amiga. Acho que eu só procurei guardar os momentos de alegrias. Então, era inexplicável.